Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício Alves, estamos iniciando um projeto Pod Physics, o podcast do conhecimento, que vai levar muita informação, muito conteúdo para você que vai prestar o Enem, vai fazer vestibular. E claro, quanto mais informação, quanto mais insumos você tiver, melhor para a sua preparação e para o seu sucesso. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito importante, muito especial, um cara que é meu amigo, que é referência em geografia, que eu acho que vocês também conhecem bem. Ele, professor Valdir Fernando. Fala, nosso aluno do Physics, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo conhecimento, debates e, querendo ou não, ajudando nessa tua preparação para o Enem, nessa tua preparação para os vestibulares que já estão chegando perto. Eu sei que você está um pouco ansioso, está um pouco nervoso, mas aqui no Physics não precisa isso. A sua tranquilidade chega no momento que você tem conhecimento, no momento que você tem preparação, no momento que você sabe o que você vai fazer nessa prova. Boa, legal. Valdir, vamos falar um pouquinho do Valdir? Quem é o Valdir? Eu sei que o Valdir é muito bem casado com a Karina, que é nossa professora aqui, que tem um filho lindo que é o Fernando, que também é nosso aluno aqui no Physics. Confere? Confere. Família Valdir está aqui com a gente, muito bom. A gente fica muito feliz porque o Valdir, como eu já falei, é um amigo de longa data. E aí, Valdir, você hoje está aí em vários colégios, vários cursinhos, tem até o teu próprio curso aí que você trabalha online de geografia, que é um projeto incrível, parabéns. E eu acho que essa é a nossa missão como educador, como professor, levar educação de qualidade, formação para a maior quantidade possível de jovens. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, quando você começou a dar aula, quantos anos em sala de aula, fala um pouquinho que eu tenho certeza que é uma curiosidade da galera aí. Gente, assim, a nossa trajetória com a geografia, ela já está há um tempo aí, né. O meu primeiro momento em sala de aula, ele aconteceu ali por volta do ano de 2007, 2008, e aí a partir de 2009 eu comecei a assumir algumas turmas espalhados aí por algumas escolas em Belém. E sempre muito preocupado com a questão do vestibular, naquele momento ainda não se falava de Enem, né, se falava de UFPA, de UEPA, mas eu posso dizer para vocês que a minha trajetória com a geografia, ela perpassa aí por vários níveis de ensino, né. Já dei aula para 7º ano, para 8º ano, para 9º ano, então a gente hoje está muito focado, né, está muito voltado para vestibular, para ensino médio, para convênio, para cursinho, mas eu gosto dos desafios, então a geografia sempre me desafiou. Eu costumo dizer que a geografia deu tudo que eu tenho hoje, foi a geografia que me deu, foi a educação que me deu, e eu já passei aí por várias etapas, por vários níveis de ensino, e hoje eu estou aqui junto com vocês nessa preparação para o Enem, nesse foco para o Enem, que é o nosso grande objetivo. A minha família completa hoje no Physics, né, eu posso dizer que é família Physics, né, minha esposa é professora de biologia da escola, o meu filho estuda aqui no Physics, então é uma escola por onde eu já tenho um tempo, tenho muito carinho, porque muito do que eu hoje posso ter de conhecimento, de know-how na cidade de Belém, o Physics me ajudou, me deu essa oportunidade, então é uma escola por onde eu tenho muito carinho e, de fato, muito apreço. Boa, legal. Muito bom. Pessoal, vamos começar então aqui, né? Vamos falar de Vamos geografia, Valdir? pra cima. Vamos lá, tua história é inspiradora, viu? Eu tenho certeza que tem muita gente que de repente quer fazer geografia e ter uma carreira de geógrafo na licenciatura é muito importante, é muito relevante. Vamos lá. Pessoal, eu fiz um dever de casa, né? Claro, vou entrevistar o Valdir aqui, eu pesquisei quais são aqueles temas que são recorrentes. E um tema que apareceu muito aqui, eu acho que está muito em voga, está muito em ênfase, é a COP30. E a COP30 esse ano está aqui na Amazônia, né? Aqui em Belém. Você acha que esse tema da COP30 pode ser abordado, pode ser trabalhado já nesse Enem? Porque eu acho que pode puxar um gancho com mudanças climáticas, com a questão da bioeconomia. Como é que isso pode aparecer? O que o nosso aluno tem que perceber é que, primeiro, a gente precisa ter um conhecimento técnico da prova do Exame Nacional do Ensino Médio e parar, às vezes, de repetir algumas coisas que, de fato, não são verdades quando se trata do Enem.
Esse ano, por conta da COP30, é o ano que vem mais meio ambiente na prova. A questão ambiental, ela sempre foi importante, e aí você, aluno físico, tem que se tocar disso, que existe uma competência na matriz de humanas, que é a competência 6, aonde ali dentro nós temos 5 habilidades focadas exclusivamente na relação homem-natureza. Então, a questão ambiental, a relação entre o homem e a natureza, ela sempre foi uma boa pedida na prova, por conta desse aparato das habilidades que verdadeiramente precisa estar sendo cobrado na tua prova do Enem. Só que, obviamente, que tratando de uma conferência do clima dentro, eu não vou falar nem de Belém, né? Eu acho que tratando de uma conferência do clima dentro da Amazônia, é importante a gente entender que nós já estamos falando sobre mudanças climáticas há muito tempo. É importante nós entendermos que nós estamos já falando de Amazônia há muito tempo. Só que esse ano a gente vai ter a oportunidade de falar da Amazônia dentro da Amazônia. Então, quando a gente fala sobre a COP, o nosso aluno precisa primeiro entender, para que ele possa chegar nessa prova preparado, o que são as COPs climáticas. Entende que lá na década de 90, na chamada Eco 92, uma conferência ambiental que nós tivemos, um dos legados deixados por essa conferência foi a busca por debates mais urgentes em cima de questões que verdadeiramente elas não podem se deixar passar muito tempo para serem debatidas e discutidas. E aí se criou as chamadas conferências das partes, e o aluno tem que entender que a ideia é essa. É parte porque nessa gama ambiental nós fragmentamos ali na década de 90, 2 pedaços importantes desse meio ambiente, e essas conferências elas estão acontecendo desde a década de 90 para cá, debatendo essas 2 temáticas. A gente fala de uma COP em Belém, que é uma COP do clima, mas nós também temos uma COP que é a COP da biodiversidade. A COP do clima, desde 1995, ela acontece anualmente, por isso agora nós estamos na COP 30, né? E a COP da biodiversidade, ela acontece de 2 em 2 anos. É uma COP bianual, que debate toda a questão voltada para essa biodiversidade. E aí, quando a gente pensa na COP30, o que o nosso aluno precisa entender? E aí, vamos tentar aqui olhar a COP30 pelos mais diferentes prismas. Primeiro, vamos pensar geopoliticamente. Falar de uma COP do clima dentro da Amazônia, dentro do Brasil, para o nosso país, ela é muito significativa. Isso mostra 2 coisas. Primeiro, a liderança geopolítica que o Brasil vem assumindo nos últimos anos, mostrando que nós estamos passando por uma reconfiguração geopolítica nessa nova ordem mundial. E os países hoje, chamados países emergentes, eles estão cada vez mais ganhando essa notoriedade geopolítica. E aí trazer uma COP climática para dentro do Brasil é uma materialização disso. E também o aluno tem que perceber que colocar uma COP do clima dentro do Brasil, dentro da Amazônia, também mostra que o nosso país assumiu um compromisso com as questões ambientais. Então, isso para esse novo mundo, para essa nova configuração geopolítica é muito importante. Porque se a gente for pensar, hoje, para que nós possamos nos estabelecer, para que os países possam se estabelecer como grandes potências, como instrumentos geopolíticos, existe ali o que a ciência política chama de soft power. O que é o soft power que pode até aparecer na prova do Enem? É quando o país começa a ter essa notoriedade geopolítica, começa a ter essa representatividade, é essa a palavra que eu queria que o nosso aluno guardasse aí, e para que ele possa ter essa representatividade, ele precisa de instrumentos. Hoje, não somente instrumentos econômicos, produtivos, não somente instrumentos políticos, mas também instrumentos ambientais, já que hoje a questão ambiental se tornou muito importante. E aí, quando a gente fala dessa COP30, trazendo muito mais para o debate das mudanças climáticas, com certeza, o que vai ser debatido e o que vai ser discutido aqui em Belém é uma busca mais intensa e mais agressiva para que os países possam cumprir os seus acordos climáticos. Dentre eles, um acordo que foi assinado particularmente há 10 anos atrás, que nós chamamos de Acordo de Paris em 2015. Só que quando a gente fala da questão bioeconômica, o que o nosso aluno tem que perceber? A COP30 acontecendo na Amazônia, ela pode representar para a gente a chegada de uma série de investimentos. Investimentos muito focados nos chamados bionegócios. Quando a gente fala dos chamados bionegócios, a professora Berta Beck lá atrás, um grande nome no debate a respeito da Amazônia, ela já dizia isso.
Ela já dizia que o desmatamento ele só poderia vir a reduzir dentro da Amazônia se a floresta em pé desse mais dinheiro do que a soja, do que a pecuária, do que a mineração. Então, quando a gente pensa numa COP do clima acontecendo aqui em Belém, isso pode representar investimentos pesados em geração de renda através de uma proteção ambiental. E aí o nosso aluno ele precisa estar enxergando nesse momento aqui dois conceitos que eu acredito que para eles são muito importantes no Enem. O primeiro é o conceito, o mecanismo do crédito de carbono. O crédito de carbono ele representa negativamente uma verdadeira mercantilização da natureza. Eu costumo dizer que o crédito de carbono é uma capacidade que o capitalismo produziu de conseguir vender até o ar que nós respiramos. Só para vocês terem uma noção do crédito de carbono, que ele gera renda. A Tesla, a grande empresa de carros elétricos norte-americana, em 2023, ela conseguiu arrecadar quase 8 bilhões de dólares somente com a venda de crédito de carbono. Valdir, mas qual é a matemática aí? A matemática é simples. A partir do momento que ela produz carros elétricos, é muito fácil eu calcular, se o meu carro é elétrico, é muito fácil eu calcular da seguinte maneira: se o meu carro fosse movido a gasolina, se o meu carro fosse movido a diesel, se o meu carro fosse movido a combustíveis fósseis, quanto ele gastaria de gás carbônico? E aí, a partir dessa matemática, eu penso assim, mas ele é um carro elétrico, então ele não está emitindo esse do CO2. Então, numa matemática simples, quanto esse carro, por tonelada de CO2, ele está evitando que eu jogue para a atmosfera? E aí eu posso pegar essas toneladas de gás carbônico que o meu carro não produziu e posso fazer a venda desse crédito para uma nação ou até para uma empresa lá na África do Sul que esteja poluindo demais. Se a gente for pensar ambientalmente, é uma compensação ambiental um tanto quanto perigosa, porque a poluição vai continuar acontecendo. Basta eu pagar que eu mantenho ela. Mas se a gente for pensar em Amazônia, esse instrumento do crédito de carbono, ele pode ser viável efetivamente para garantir a vinda de investimentos para manter a floresta em pé aqui. Um outro conceito que foi desenvolvido recentemente, que para o aluno é importante ele saber também, é o crédito de biodiversidade. Esse conceito está quentinho. Ele foi homologado na Conferência de Biodiversidade que aconteceu ano passado, em Cali, na Colômbia. E qual é a ideia do crédito de biodiversidade? É começar a financiar projetos que mantenham a biodiversidade, que mantenham a proteção da flora e da fauna originária. E para pensar em manutenção da biodiversidade, a Amazônia é uma boa pedida. Esses créditos, esses investimentos podem chegar agora gerando renda numa floresta que vai se manter em pé e, o mais importante para o nosso aluno, que vai, ao se manter em pé, manter uma série de funções ecossistêmicas que essa floresta possui. Lembra nosso aluno que vai fazer Enem, que a floresta amazônica é uma bomba d'água. Ela emite água para a atmosfera e produz até chuva para outras regiões do Brasil, os rios voadores. Lembra que a floresta amazônica é o nosso ar-condicionado. Ela garante um controle da temperatura. Lembra que a floresta amazônica é uma purificadora do ar, é um verdadeiro armazém de carbono. Lembra que a floresta amazônica ela produz os próprios nutrientes que ela precisa, a ciclagem do nutriente através do famoso e da famosa geração do solo de humus. Então, falar de uma COP30 aqui é trazer investimentos para a manutenção dessa floresta em pé. E, para fechar esse debate da COP30, o nosso aluno também não pode esquecer que a vinda dessa conferência para cá, além dela garantir, e cuidado, pode até ser um repertório para a sua redação aí, essa vinda da COP30 para cá, para a Amazônia, ela pode representar não somente uma descarbonização na Amazônia, aproveitando da floresta em pé para sequestrar esse CO2, mas ela também pode representar a chegada da COP30 na Amazônia, um processo eu posso chamar, de uma verdadeira visibilidade, não somente da floresta. Ao chegar com a COP30 aqui em Belém, ao chegar com a COP30 aqui na Amazônia, a gente vai descortinar essa tal Amazônia e não mais enxergar ela somente pela floresta, e sim enxergar a Amazônia pelos povos originários.
E se enxergar a Amazônia por uma série de cidades que aqui existem e que hoje apresentam uma precariedade no saneamento básico. E se enxergar a Amazônia através de um espaço muito interessante para a geração de bionegócios. E se enxergar que a Amazônia, ela não é somente a dinâmica natural, a dinâmica ambiental, a dinâmica florestal, mas que a Amazônia também apresenta uma dinâmica sociocultural que vai ser projetada para o Brasil e para o mundo. E ao se falar dessa dinâmica sociocultural, eu posso dizer que a COP30 é o momento que nós temos para projetar a nossa cultura amazônica, a nossa cultura paraense para o Brasil e para o mundo todo. Nossa, fica até arrepiado, Valdir. Tanta informação. Ó, eu anotei algumas coisas aqui, eu acho que você também em casa deve ter anotado. Crédito de carbono, tema quente, soft power. Então é aquele poder mais leve, mais soft, pela cultura, pela influência, sem ser econômica, tecnológica, sem ser por ambiental. armamento militar, né? Seria o hard power, aquele, né? Isso. Correto? E aí você tem o crédito da biodiversidade, achei maravilhoso, e eu acho que é isso que você falou, acho que a COP30 ela está vindo, como você muito bem disse, né? Tirar esse véu e mostrar que aqui também tem gente, tem pessoas, tem uma mega de uma cidade, uma não, tem várias megas cidades aqui dentro, mas eu posso destacar Belém e Manaus como metrópoles dentro da floresta que também precisam de um olhar diferenciado. Perfeito. É isso aí, cara, muito bom. E aí você falou, Valdir, de geopolítica, né? Eu tinha anotado um tema aqui de geopolítica, que é a gente mudando agora, dá um 360 graus aqui, que é o conflito ali na Ucrânia e na Palestina. Bora mudar um pouquinho de tema? Quando a gente fala aqui de Ucrânia e Palestina, como é que isso pode aparecer? Como é que o aluno tem que estudar? O que ele tem que ler para ele ter segurança para chegar lá e conseguir gabaritar essas questões aqui? O nosso aluno do Físicas, ele precisa, vai parecer até óbvio o que eu vou dizer, mas ele precisa, nesse momento da geopolítica, ser inteligente. Inteligente em que sentido? Quando a gente pensa em prova de Enem, a gente precisa entender que a prova do Enem não é somente o objeto, não é somente o conteúdo, mas também é estratégias de resolução. E essas estratégias de resolução, elas perpassam pela matriz de referência e, obviamente, pelas habilidades e competências. E aí, quando a gente pensa na geopolítica, o aluno precisa entender que existe uma habilidade na matriz, que é a habilidade 7, que tem como grande pano de fundo ali a dinâmica da geopolítica. E o que a habilidade 7 diz? Identificar os significados, identificar os significados históricos e ou geográficos das relações de poder entre as nações. E às vezes o nosso aluno, na hora que ele está debatendo e querendo ou não estudando um conflito, ele se preocupa muito com as especificidades para entender o nome do presidente X, o nome do ditador Y, e o que o Enem quer não é isso. O que o Enem quer é que você entenda o contexto geopolítico que está por trás dessa dinâmica tensa, e aí a gente está aqui muito mais focado nessa geopolítica recente, o que está por trás, qual é o contexto geopolítico que está por trás dessa realidade. E aí vamos rapidamente aqui, né? Falar rapidamente é o nosso objetivo, até porque você está aproximadamente 100 dias aí da prova e está buscando, nosso aluno está buscando essa batida mais direta, mais objetiva. Já tem aluno que vira para mim em sala e diz: Valdir, me diz o que eu tenho que marcar, né? Então ele já tá ali agoniado. E a gente entende, o momento está chegando. Então, para que a gente possa espremer esses conflitos e colocar a você o que de fato interessa, bora começar pela Ucrânia. Entenda que quando a gente fala da invasão da Ucrânia feita pela Rússia, agora, em 2022, a gente precisa entender que essa intervenção russa na Ucrânia ela não é de agora. Essa intervenção russa na Ucrânia ela vem desde o ano de 2014, quando lá naquele momento a Rússia entrou na Ucrânia, invadiu a Ucrânia e arrancou um pedaço do território ucraniano que você deve muito bem conhecer com o nome de Crimeia. Naquele momento, lá em 2014, já era perceptível que a intervenção do Putin dentro da Ucrânia, e aí eu estou falando da intervenção russa, ela estava fincada diretamente a uma realidade geopolítica preocupante. Quando eu digo preocupante para a Rússia. Por quê? Porque naquele momento, ali por volta de meados do ano de 2014, o Putin já percebia uma aproximação muito forte da Ucrânia com o Ocidente. E quando eu falo de aproximação com o Ocidente, leia, por favor, naquele momento, com a União Europeia. Até porque
a gente não pode esquecer que quando a gente pensa em Ucrânia, existe uma realidade geoestratégica ali dentro muito significativa. O controle dos gasodutos que fluem gás natural, principalmente para o continente europeu. E aí, naquele momento, quando a Rússia enxergava esse mapa geopolítico da Ucrânia e via ela se aproximando do Ocidente, naquele momento o Putin já ficou preocupado. Já percebeu uma ameaça dessa aproximação, principalmente no controle dos gasodutos. E aí ele invade a Ucrânia, arranca um pedaço do território ucraniano, que é a Crimeia, para mostrar que ele estava de olho. E aí, mais recentemente, para a Rússia, essa presença na Ucrânia, ela se tornou extremamente significativa no momento em que o Putin percebeu que a aproximação recente do território ucraniano não era somente com a União Europeia, mas a aproximação recente também era com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que o nosso aluno precisa lembrar? Que a OTAN foi criada em plena Guerra Fria. E naquele momento, a OTAN foi criada como uma aliança militar. Até hoje, se você pegar o tratado, lembra que a organização é movida por um tratado. Se você pegar o tratado da organização, lá no artigo 5º do tratado, tem algo que eu vou traduzir para você da seguinte maneira. Está escrito assim, no artigo 5º do tratado da OTAN. Se qualquer país membro da organização sofrer um ataque militar, isso representa uma reação coletiva de todos os países. Eu acho que a frase que resume isso é aquela que você conhece muito bem. Um por todos e todos por um. Então, naquele momento, quando a OTAN é criada, ela é criada com base nessa coletividade. E aí, recentemente, o presidente da Ucrânia começa a flertar com a OTAN, criando até mesmo a oportunidade dessa Ucrânia fazer parte da OTAN. E o Putin percebendo que essa aproximação, que essa entrada da Ucrânia na OTAN estava quase para ser sacramentada, ele não perdeu tempo. Invade a Ucrânia para impedir essa aproximação com o Ocidente. Não somente para o controle dos gasodutos, mas também para manter o controle do mapa geopolítico da Rússia. O nosso aluno não pode esquecer aí, e eu preciso ser até metafórico nesse momento, quando a gente trabalha a Guerra Fria em sala de aula, eu costumo dizer para o nosso aluno assim, que eu imagino a Guerra Fria como se fosse os Estados Unidos do lado, a União Soviética do outro, debruçados sobre aquele tabuleiro do jogo War. Os Estados Unidos colocando os pinos azuis, a União Soviética os pinos vermelhos nas áreas de influência. E a gente precisa perceber que o leste europeu, aonde está a tal da Ucrânia, ela sempre foi uma área de influência da ex-União Soviética. E quando a Guerra Fria acabou, quem herdou esse mapa geopolítico foi a Rússia. E muitos países deste leste europeu, pós-Guerra Fria, entraram na OTAN. E a Ucrânia, se a gente for pensar cartograficamente, é um estado tampão. É uma das últimas fronteiras entre a Rússia e a organização. Então, manter o controle da Ucrânia feito pela Rússia, não somente é um controle estratégico da riqueza energética, dos gasodutos, mas também é uma forma de cravar a bandeira russa e mostrar que ela está viva naquele mapa geopolítico do leste europeu. Então, o aluno precisa perceber que o conflito da Ucrânia ele está muito mais pautado numa geopolítica internacional do que efetivamente numa realidade regional. Entendi, tá claro. Você entendeu, pessoal? Isso é importante, hein? Ter essa visão macro, não apenas ali local, mas uma visão macro geopolítica é fundamental para você interpretar esse conflito. E quando a gente fala ali, Valdir, da Palestina, seria a Palestina é outros atores. Quando a gente fala da Palestina, o que o nosso aluno precisa perceber? Primeiro, o conflito da Palestina, ele tem uma realidade que, óbvio que é uma realidade histórica, que vem engatinhando há muito tempo. Só que para a gente não voltar nessa história, né, para a gente não retornar nessa história,
Tem até um professor que é muito conhecido de você, o professor Gleitos, que ele diz que a gente às vezes quer voltar até o Abraão, né? Então não vamos fazer isso agora. Vamos pensar nessa realidade mais recente. Quando a gente pensa na Palestina, recentemente, o que nós precisamos entender? Que a disputa árabe-israelense, a disputa entre Israel e os palestinos, ela é fincada, ela é representada. E eu não sei se você aluno que está assistindo aí o nosso podcast, imagina o que eu vou imaginar agora. Quando a gente olha para o conflito árabe-israelense, a imagem que dá, a ideia que dá, parece que esse conflito ele nunca vai acabar. Parece que ele foi fadado a existir eternamente, né? Eu costumo dizer assim aos alunos: se você quer ver a violência ao vivo e a cores, se mande para o Oriente Médio. Talvez você encontre ela passeando por alguma feira ali. E quando a gente fala sobre esse conflito eterno, parecendo eterno, é porque existem alguns obstáculos que atrapalham a paz entre árabes e judeus. E quando a gente fala desses obstáculos, eu queria sinalizar para você, nesse momento, um apenas: a presença de áreas estratégicas sobre o controle israelense. E quando a gente fala dessas áreas estratégicas, existem 3 áreas ali que são de suma importância. Primeiro, a cidade de Jerusalém. Uma cidade marcada por um viés sagrado e que, querendo ou não, até hoje, existe uma disputa muito forte por ela. Até hoje, Israel diz que a capital do Estado de Israel é Jerusalém. A ONU diz que não, é Tel Aviv, por uma preocupação geopolítica. E os palestinos já disseram: o dia que nós tivermos o nosso Estado, nós queremos Jerusalém como capital, nem que seja a parte oriental da cidade. Só que quando a gente fala sobre essas áreas estratégicas, existem outras 2 que são importantes. Uma que eu vou chamar de Colinas de Golã, que tem uma importância hídrica. Ali nasce o Rio Jordão. E uma outra chamada de Cisjordânia, que também, até hoje, ela é sustentada por uma forte presença de campos ou de colônias judaicas que se mantêm ali dentro. E, Valdir, como é que a gente chega no conflito que a gente está vendo agora? Leva a minha realidade para dentro da faixa de Gaza. Entende o seguinte: quando a gente fala do Hamas, o grupo que hoje a mídia trata como um grupo terrorista, ele surge lá no final da década de 80, no movimento palestino que nós chamamos de Intifada. A Intifada representa o movimento popular palestino na luta por território. E naquele momento, o Hamas surge como um braço da Irmandade Muçulmana, que era uma entidade de apoio social aos palestinos, para tentar, de maneira mais efetiva e radical, lutar e brigar por esses territórios. E, de fato, a pressão feita na Intifada fez com que, lá na década de 90, Israel aceitasse sentar com a chamada Organização para a Libertação da Palestina, uma entidade política dos palestinos, num acordo de paz que a gente chama de Acordo de Oslo, para negociar com eles. E nesse acordo, Israel decidiu devolver aos palestinos 2 áreas: a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Só que eu costumo dizer que essa devolução foi incompleta, porque as terras foram devolvidas e passaram a ser controladas por um instrumento político palestino chamado de ANP, a Autoridade Nacional Palestina. Mas por que eu digo que essa devolução foi incompleta? Porque as terras foram devolvidas, mas os assentamentos e as colônias judaicas não foram retiradas da faixa de Gaza e da Cisjordânia. E aí, o que o grupo Hamas percebeu? Que se eles não iam sair por bem, eles iam sair por mal. E aí os atentados terroristas começam a ser usados como uma forma de pressão para forçar essas colônias judaicas a saírem dali. E aí, quando chega nos anos 2000, Israel, usando de uma tática, de uma estratégia geográfica, entrega a faixa de Gaza de maneira completa para os palestinos. Tira os judeus de lá e entrega a faixa de Gaza para os palestinos. Qual era a estratégia de Israel? A estratégia israelense era forçar esses palestinos a se concentrarem na faixa de Gaza. Até porque na Cisjordânia tem uma grande concentração demográfica de judeus e é uma área também, eu posso dizer que naturalmente importante. Existem muitos aquíferos na Cisjordânia
E você sabe que quando se fala de água no Oriente Médio é algo extremamente delicado. E aí a faixa de Gaza passa a ser totalmente dos palestinos, controlada naquele momento pela ANP, a Autoridade Nacional Palestina. E quando chega ali por volta do ano de 2006, 2007, o Hamas, que era um grupo muito voltado para a radicalidade, para o braço armado, começa a usar a estratégia política para assumir espaço dentro da Autoridade Nacional Palestina, dentro da entidade política palestina. E o Hamas entra nas eleições para disputar vagas no parlamento palestino. Só que qual é a grande sacada nesse momento? É que lá por volta de meados dos anos 2000, os Estados Unidos e o próprio Estado de Israel deixaram, ou pelo menos fortaleceram, essa busca política do Hamas. Valdir, por que fortaleceram? Para tentar criar uma dissidência dentro da ANP, entre o Hamas e o Fatah, que eram os dois grupos políticos que disputavam ali. Porque na cabeça de Israel e dos Estados Unidos, o que isso provocaria? Essa dissidência enfraqueceria a causa palestina e iria favorecer o domínio de Israel. Mas, na verdade, o tiro acabou saindo pelo lado errado. O Hamas, no momento em que ele acabou sendo fortalecido, acabaram deixando ele ganhar espaço, ele assume grande parte das cadeiras do parlamento e, consequentemente, assume o controle da faixa de Gaza. E aí, no momento em que a faixa de Gaza está sobre o controle do Hamas, é naquele momento que ele se aproveita geograficamente desse espaço para aumentar as suas buscas militares e armadas para pressionar o Estado de Israel, para enfrentar o Estado de Israel, para conseguir ali expandir os domínios palestinos e, querendo ou não, fortalecer a causa palestina. E agora, em 2023, o Hamas, da faixa de Gaza, utiliza uma estratégia militar, invadindo Israel, matando milhares de pessoas e sequestrando alguns judeus, para mostrar que ali o controle da faixa de Gaza está sob o domínio dele e que ele pretende fazer essa expansão territorial. E o grande problema é que a partir do momento em que esse ataque militar do Hamas acontece, isso acaba representando uma reação violenta do Estado de Israel no espaço controlado pelo Hamas, que é a faixa de Gaza, acarretando o que a gente está vendo até os dias de hoje, que é um verdadeiro caos político e social, produzido, recheado e sustentado por essa intervenção militar do Israel, reagindo ao ataque feito pelo Hamas. Então, o que a gente precisa perceber, e o nosso aluno precisa ter claro isso, é que apesar do pano de fundo, ou melhor, apesar da cortina de fumaça no conflito árabe-israelense ser a questão religiosa, mas eu costumo dizer que a religião é apenas uma máscara essencial. Máscara porque ela mascara a verdadeira realidade do conflito. O conflito ele é marcado pela disputa territorial. E é essencial porque, muitas vezes, ela é usada como instrumento para incentivar, para estimular com que essas pessoas gastem o seu próprio sangue para lutar pelo território. Então, verdadeiramente, nós estamos falando de um conflito territorial. Verdadeiramente, nós estamos falando de um conflito geopolítico. Usam religião, de certa forma, para justificar isso. Isso, perfeito. Boa. Galera, incrível. Vamos dar um intervalo, tá? Rapidinho, bebe uma água, porque o Valdir tá voando aqui, a gente volta já já em 30 segundos, tá? E no segundo bloco, nós vamos fechar o quê? Vamos falar das principais habilidades que o Enem cobra aqui de geografia, aquelas dicas importantes e estratégias para a sua preparação para você arrebentar no Enem, tá bom? Fica aí que a gente já tá voltando. Pra ser muito sincero, eu tô anestesiada ainda não caiu a ficha. Eu não sei te falar como vai ser daqui pra frente, mas só de pensar que eu vou conseguir dormir mais tranquila, menos ansiosa. Porque é meu terceiro ano de medicina, tentando, medicina. Então, só a gente que tá estudando, tá com vestibulando, sabe como é todo dia deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, cara, será que esse ano, será que eu fiz o suficiente? O Physics me deu muito apoio, na verdade. Eu estudo no Physics há 3 anos, esse é o meu terceiro ano. E eu sempre tive muito suporte da Larissa, da Tainá esse ano. A Larissa eu conheço há 2 anos.
E elas sempre estiveram por trás, me ajudando, me auxiliando, mandando mensagem, perguntando se eu tô bem. Os professores, que querendo ou não, a maioria eu conheço desde o meu ensino médio. Eu tenho uma intimidade com vários professores, considero amigos, entendeu? Então, eu sempre tive essa rede de apoio, que é o que a gente precisa. Então, além da minha família, eu tinha o Physics, entendeu? E os professores para me auxiliar. Eu quero falar que vocês não têm que desistir. Jamais, não desistam. Não tentem jogar um outro curso achando que vocês vão se identificar, entendeu? Se vocês olham e falam, não, medicina é pra mim, eu preciso entrar nesse curso, fiquem até o final, porque vale muito a pena. A melhor coisa é conseguir ver o teu nome no listão e poder chorar com a tua família e ver que tu conseguiu realmente alcançar o que tanto queria. Fala, galera, voltamos aqui com o grande Valdir Fernando, estamos aqui no podcast do Physics, primeiro episódio, inaugurando aqui essa jornada de conhecimento, ajudando você a conquistar a sua aprovação, né, ao seu sonho. Vamos trabalhar juntos em prol dele, tá bom? Valdir, vamos ao segundo bloco aqui, reta final, passa rápido, né, quando o papo é bom, rapidinho. Valdir, fala pra gente aqui, as principais habilidades do Enem, quando a gente fala em geografia, quando a gente fala na área de humanas, como é que essas habilidades podem aparecer, né? Se a prova fosse amanhã, tá? O que o aluno tinha que estudar hoje, fazer aquela revisão rápida, porque é questão certa. Eu sei que você todo ano gabarita a prova de geografia, a galera fala muito bem disso daí. Então dá essa dica final pra gente aqui. Gente, existem algumas habilidades que quando a gente pensa na prova do Enem, e aí puxa para a nossa seara geográfica, o nosso aluno tem que entender, na verdade, que o que ele vai fazer é uma prova de humanos, né? Mas que a geografia ela tem uma participação significativa nessa prova em algumas habilidades-chave. Por exemplo, quando a gente fala da habilidade 6, o aluno tem que lembrar que a habilidade 6 é uma habilidade que pede para a gente interpretar gráficos e mapas, interpretação gráfica e cartográfica. E aí você precisa ter um cuidado muito grande com a questão da cartografia, principalmente no que diz respeito ali às chamadas projeções cartográficas, que já faz um tempo que elas efetivamente não aparecem na prova, e aí que elas podem vir este ano. Uma habilidade que a gente acabou de comentar aqui, que é a habilidade 7, a habilidade geopolítica da tua prova, e aí esse cenário geopolítico que a gente está vivendo agora, Ucrânia, Palestina, ele se torna muito importante. Uma dica que vai para você aí, cuidado com a dinâmica separatista da Catalunha, está muito em voga nesse momento. O aluno tem que entender que existe uma outra habilidade na matriz, que é a habilidade 9, que ela pede para a gente comparar os significados históricos ou geográficos das organizações políticas ou socioeconômicas. É geralmente aí na tua prova que entram os tão temidos blocos econômicos. E aí, quando a gente fala de blocos, dá uma olhada aí nas tuas anotações, na tua preparação, na dinâmica do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, os impactos que essa saída pode ter gerado para essa organização econômica. Ano passado, o PPL trouxe uma questão falando sobre esse Brexit, muito ligado às implicações, e esse ano a tua prova pode também trazer isso. Uma outra habilidade que é importante para você é a habilidade 16. Eu costumo dizer que a competência 4, que é onde está a habilidade 16, 17, até a habilidade 20, ela é uma competência que trata de tecnologia. Então, toda essa dinâmica tecnológica, ela é importante para você. E a habilidade 16 torna-se muito importante porque ela trata sobre a dinâmica do trabalho. Aí a gente pode falar sobre a uberização, a economia dos aplicativos, a gente pode falar sobre a inteligência artificial e como essa inteligência artificial vai interferir no mercado de trabalho, não somente dispensando trabalhadores, mas também criando novas profissões. Cuidado com essa dinâmica das novas profissões surgindo a partir da inteligência artificial. Uma outra habilidade que é importantíssima para você é a habilidade 19. É aquela habilidade que trata de campo e cidade. Então, o debate do espaço agrário e o debate do espaço urbano, eles estão aparecendo nessa habilidade. Então, uma dica que eu daria para você ali, cuidado lá no espaço agrário com um negocinho chamado de agricultura de precisão. Cuidado lá no espaço urbano com um carinha chamado de macrocefalia urbana. São temas e conceitos que você precisa ali estar bem focado para a sua prova. A habilidade 26, eu costumo dizer para o nosso aluno, é uma habilidade onde geralmente estão aparecendo as questões da geografia física. Aí você lembra da geomorfologia, da climatologia,
Então, cuidado com essa habilidade 26. A habilidade 28 é uma habilidade que trata da relação das tecnologias com os impactos socioambientais. Nessa habilidade é importante você dar uma lembrada ali na questão energética, como as diferentes fontes de energia elas podem gerar impactos socioambientais. Por exemplo, Hidrelétrica, as hidrelétricas, né? O nosso aluno precisa alagamento, lembrar tudo. disso, o alagamento, os biocombustíveis. A gente vê os biocombustíveis como uma salvação ambiental, mas eles geram um impacto social. Os biocombustíveis podem provocar uma expansão da fome. E aí o aluno precisa ter essa dinâmica e essa relação. A habilidade 29, ela trata de reconhecimento de funções ambientais. E aí lembra das funções ecossistêmicas dos biomas, lembra nessa habilidade 29 sobre algumas funções ligadas ali às práticas, por exemplo, a prática do terraceamento, uma técnica muito utilizada em áreas de encosta. E a habilidade 30, que é a nossa última habilidade da matriz, ela é uma habilidade que as questões estão cobrando ali, geralmente, mini-redações. Essa habilidade 30 é aquela habilidade onde geralmente aparece as soluções que você precisa encontrar para uma determinada dinâmica ambiental. Ano passado, por exemplo, veio uma questão na prova falando sobre as cidades esponja. E aí ela queria justamente isso. O que fazer na cidade para evitar os alagamentos. E aí, segundo os microdados do INEP, essa questão estava na habilidade 30, para que você arrume ali uma solução, né? Como a galera da redação gosta de dizer, uma proposta de intervenção para determinado problema ambiental, por uma determinada dinâmica ambiental, seja de preservação ou de conservação. Então, perceba que as habilidades, elas representam ali uma legenda para que você consiga caminhar pela prova do Enem. Perfeito, eu consegui enxergar essa prova toda aqui, Valdir. Eu acho que o aluno também anotem esses temas, galera, anotem essas dicas, depois, pô, não sei o que que é, né, uberização, não entendi bem, vai lá no Google, vai lá no chat GPT, coloca, faz uma pesquisa, corre atrás, faz um resuminho, escreve, anota, não fica com dúvida, porque esses temas aqui que o Valdir trouxe, com certeza irão aparecer na sua prova, né? E Valdir, para fechar, né? Galerinha tá aí já no clima, como você falou, o Enem tá chegando, estamos aí aproximadamente 100 dias da prova. A gente vai começou agora uma revisão do Physics, já uma revisão bem intensa que começou agora, que vai até o Enem, vai até a segunda aplicação, porque eu sei que tem alguns alunos que vão fazer a primeira, Aí. outros vão fazer a segunda, então tá todo mundo coberto, vamos até a segunda, sem prejuízo a ninguém. Mas assim, para tranquilizar o pessoal, para tranquilizar, o aluno que está lá, tanto o aluno que está fazendo o cursinho, tá, que está estudando, quanto aquele aluno que de repente esse ano está só em casa. Também tem gente que por algum motivo, às vezes questão de trabalho, financeira, está só em casa. Qual é a dica que você daria, qual aquela estratégia final para esse aluno, né, seguir nessa reta rumo à sua preparação? O que o nosso aluno precisa entender agora é que ele necessita, nesse momento, de uma preparação completa, né? A primeira dica que a gente dá para o aluno é, nesses últimos dias, a gente antigamente falava de meses, né? Agora a gente está falando de dias. Nesses últimos dias que antecedem o Enem, o aluno precisa ali tentar se organizar psicologicamente, né? Se puder até buscar o nosso aluno Physics uma ajuda para isso, para que ele possa se organizar psicologicamente, controlar a ansiedade, nervosismo, para encarar essa prova, porque você está sendo preparado por esses professores aqui do Physics. O aluno também precisa entender que agora não é mais aquele momento dele estar estudando somente pelo conteúdo. Agora você precisa inverter a sua preparação. Quão importante é agora você resolver o máximo de questões possíveis. O Physics está entregando aos alunos agora, numa revisão, como o Fabrício disse, mais de 1000 questões. Então, você precisa resolver... No primeiro caderno só. Só no primeiro caderno. Então, você precisa resolver questão. Quanto mais questões você resolver, melhor para ti. Você precisa agora, com essas dicas que estão sendo dadas pelos teus professores, começar a usar a prova, olhar a prova do Enem pelas habilidades e tentar enxergar nessas diferentes habilidades, da prova de humanas, não somente dela, mas da de natureza, da de matemática, como é que os objetos, os conteúdos, eles se encaixam a essas habilidades. Então você precisa cercar agora aquelas habilidades mais certeiras ali. E o mais importante, o nosso aluno nesse momento, ele precisa de organização. Organização em que sentido?
Abra a sua matriz de referência. Tem aluno que até agora não abriu a matriz de referência do Enem. Abra a matriz de referência, olhe ali os objetos de conhecimento e veja quais são aqueles que você tem mais aptidão. Porque esses aí são aqueles que você vai somente resolver questão, para que você fortaleça o que você já sabe. Identifique aqueles que você tem mais dificuldade. São esses aí que você vai sentar e revisar, pegar o seu material, voltar nas suas anotações e ver de fato ali os conceitos, os processos, que são aqueles que você precisa dar mais atenção. Então, organize nesse momento. O aluno às vezes fica com medo, diz assim: Valdir, não vou fazer isso porque vai que eu não sei nada. Você sabe sim, foi preparado. E é o momento de você identificar o que você sabe mais, o que você sabe menos, para que você consiga, nesse momento agora, identificar esses parâmetros, os seus parâmetros de conhecimento, para que você ataque de maneira certa. Aquele que você já tem aptidão, Valdir, já essa parte aí que tu falaste sobre uberização, já sou craque, então vai atrás de resolver somente questões de uberização. E aqueles que você não sabe, Valdir, lá na biologia não sei muita genética não, me bato nela. Então vai lá, estuda genética, volta no teu livro, volta nas tuas anotações. Então tu precisa dessa organização para que agora você trace as suas estratégias de maneira mais real, mais concreta. E assim você consegue alcançar o seu objetivo lá em novembro, né? Não, ou na primeira ou na segunda aplicação, você está pronto para fazer essa prova. É isso. Só complementando a fala do Valdir, que foi perfeita, tudo é um equilíbrio, né? Como você muito bem colocou, Valdir. Reta final, galera, fazer exercício, resolver questões, fazer simulado. Para você ter uma ideia, o aluno aqui do Physics, a gente tem a plataforma SAS. O aluno faz o simulado, como você sabe, e lá tem todas as questões que ele acertou, as habilidades, competências, e a plataforma ainda gera uma lista complementar em cima dos erros do aluno. Então, se o aluno errou muito questões de eletrodinâmica na física, a plataforma gera uma lista complementar para ele trabalhar isso. Mas se você não tem, desculpa, se você não tem a plataforma SAS, se você não tem uma plataforma completa como essa, isso não é problema, cara. Faça o melhor com o que você tem. Pegue uma prova do Enem de 2, 3 anos atrás, pegue um PPL, pegue um simulado que todo mundo se espalha esse simulado, a galerinha baixa, né, consegue pela internet. Pegue um simulado, faça o simulado e olhe o que você está acertando e o que você está errando. Qual é a área que você está com nota menor? Ah, mas eu não tenho TRI, que eu estou sozinho. Cara, esquece isso. É importante TRI? Claro que é importante, mas se você não tem, vai pelo índice de acerto. Se eu estou errando muito em humanas, eu tenho que focar aqui. O que eu estou errando? Tá? Às vezes a gente não tem o ótimo, não tem o perfeito, mas tem um bom, né? Então, assim, faça o melhor com a condição que você tem. Não use nada como muleta para dizer, não vou chegar lá porque eu não tenho uma plataforma do SAS completa. Não é o caso, tá, gente? Eu acho que vocês precisam entender isso. Bora para cima, bora estudar, bora focar, vamos vencer. O vestibular está chegando, faça o melhor com o que você tem hoje, que eu tenho certeza que a gente vai comemorar a sua vitória em breve, tá bom? Isso. Valdir, eu queria te agradecer, tá, pela presença, esse nosso primeiro encontro aqui do podcast do Physics, tá? Outros virão, mas eu queria começar com você porque eu conheço a tua história, conheço a tua competência, foi incrível. Obrigado, eu tenho certeza que todo mundo gostou muito e até a próxima. Vamos marcar um outro, vai precisar de mais um, hein? Bora misturar, bora mexer, bora arrebentar, gente. E a fala do Fabrício é muito certeira. O mais importante para você agora, ainda dá tempo, você consegue, você pode, a gente só não pode deixar para amanhã. Então, isso. é agora, é o hoje. É hoje. Pega tudo que você tem, tudo que está sendo disponibilizado pelo Physics, como o Fabrício disse, essa plataforma do SAS, vai para cima que você consegue. E obrigado pelo convite, fico feliz aqui sempre que a gente está falando com os nossos alunos, está falando de Physics, é importante, fico sempre feliz em estar presente nesses momentos, porque são momentos de fato inovadores e importantes para o nosso aluno que está assistindo aí. É isso. Obrigado, galera. Valeu. Até a próxima, hein?